Olá pessoal, eu sou o Renato Haddad e junto com a Karine Lago iremos montar uma estrutura de um projeto onde eu farei a parte de Web Services criando o ASP.NET Core, uma aplicação subindo no Azure onde você consegue, a partir de qualquer aplicativo, fazer download ou melhor, requisitar os dados que eles retornaram no formato JSON. E a Karine vai, através do Power BI, fazer toda essa parte do consumo da Web API. Bom, por que surgiu essa ideia? Porque existem milhares de web services hoje em dia na internet que você consegue retornar dados para qualquer aplicativo, e o foco aqui é o Power BI. Então, eu vou mostrar o que rola nos bastidores. Então, vamos lá. Eu vou pegar o Visual Studio 2017, vou criar um novo projeto. Essa versão você pode baixar também o Visual Studio Community, é gratuito, tá? Então aqui eu vou criar um projeto de ASP.NET Core, vamos dar um nome para ele, vai ser ASP.NET Core PBI. Vou gravar aqui num diretório específico, isso, e vou dar um OK. Bom, ele vai abrir um template dos tipos de projetos. Como eu vou retornar apenas um API, eu vou selecionar a API. Então, se você fosse fazer um projeto que tivesse User Interface, aí eu faria em MVC, sendo que esse de MVC também poderia retornar uma API. Mas nesse caso só retorna uma API, então essa é a nossa funcionalidade. Vou dar um OK e ele vai criar o projeto inteiro. Enquanto isso, a Karine me passou aqui um Excel com várias linhas contendo essa estrutura, onde você tem o número do pedido, o código do cliente, data do pedido e assim por diante. Então lá no Visual Studio, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar aqui, ó, na estrutura de projeto que ele criou, tá? Aqui nós temos um diretório de controllers. Dentro do controller, para quem conhece a estrutura de MVC, eu vou criar uma classe dentro do controller. Então, botão direito, Add New Class. E essa classe que eu irei criar, ela tem que representar a estrutura do objeto em si, que irá retornar as informações. Bom, a nossa classe daria o nome de pedidos.cs. A linguagem é C#, então eu tenho que criar minha estrutura de classe. Essa estrutura de classe, vamos lá, eu procurei representar exatamente o seguinte. Aquela estrutura do Excel, que está ali atrás, onde tem o nome dos campos, eu vou montar exatamente essa estrutura. Os campos que eu achar melhor, tá? Então eu vou criar uma propriedade aqui do tipo string, e vou chamar aqui de número do pedido. Esse número do pedido é a primeira coluna lá que vai representar o número do pedido. A segunda coluna eu vou chamar de código do cliente e, obviamente, a minha API vai retornar esses campos aqui. Depois, em qualquer produto que você vai consumir, é que você tem que trocar, tá? Agora eu vou colocar aqui um do tipo DataTime, e o DataTime vai ser a data pedido. Muito bem. E aqui no próximo próprio vai ser o código do item. Eu vou colocá-lo como código do item. Coloquei como alfanumérico. Vou aumentar a tela aqui, porque o Excel você já viu ali qual é a estrutura. Depois do código do item, eu vou colocar um campo que é o decimal, do tipo decimal, que eu vou chamar de desconto. E o próximo, que também ele representa a quantidade, então ele é um do tipo inteiro, chamei de quantidade. E para finalizar, decimal vai ser o preço do produto. Bom, simplesmente criei uma classe em C#, onde ele tem aqui o nome da classe chama-se pedidos, e ele tem essa estrutura do objeto. Muito bem, essa classe pedidos, ela irá retornar, ela tem que ter um método, que eu vou chamar o método ele é público, porque será disponibilizado publicamente, né, por qualquer outra classe que queira enxergá-la. E eu vou colocar como estático para facilitar a nossa vida. Ele vai retornar uma lista de objeto. Quem é esse T que ele está informando ali? T para mim é justamente pedidos. Então ele vai me retornar uma lista de pedidos. Ok, qual o nome do método? Vou chamá-lo de ler pedidos e obviamente ele vai me retornar um conjunto de informações. Esse conjunto de informações eu vou colocar o seguinte. Aqui você tem que, vamos colocar aqui, ó, ler as informações dos pedidos. De onde vêm essas informações? Não importa, tá? Elas podem vir de um banco de dados, de um TXT, de um JSON. Isso não importa e é completamente transparente, porque a API vai retornar os dados, tá? Nesse caso, eu já coloquei aqui
objeto, que é esse aqui, ó. Ele vai retornar o quê? Uma lista de pedidos. Esta lista de pedidos, deixa eu só renomear a classe aqui para P maiúsculo, e aí facilita aqui os meus dados. Então, olha, ela vai retornar os dados do pedido. Esse pedido chama-se pedidos é minha classe. E aqui eu tenho uma lista de campos. Muito bem. Aqui, deixa eu só tirar o S, que eu vou colocar o número do pedido. Isso. Então, os dados que a Karine passou, eu representei aqui exatamente a lista deles. Tá vendo? Como é C#, notem que o último elemento aqui, o preço, ele é decimal e você coloca o M no final. Isso aí é por causa do próprio C#. Tá? O restante, pessoal, o que eu fiz? Eu simplesmente fui lá e li aquela planilha do Excel, peguei os dados que me interessavam, só alguns para representar aqui, e vai dar um return nisso. Então é isso que faz a minha classe inteira, tá ok? Bom, dito isso, vamos salvar a classe. Então você tem lá a classe pedidos e tem um método chamado ler pedidos. Bom, o Visual Studio coloca esse value container aqui, controller, automaticamente. Vou deletá-lo, porque isso aqui não interessa para nada, que é apenas um exemplo, né? Então, dentro de controllers, eu vou criar uma nova classe, add new class, e aqui vou chamá-la de pedidos controller. Esse nome controller é obrigatório e ele tem que ser escrito exatamente como está, com 2 L's, porque ele vai herdar, essa classe vai herdar de controller e automaticamente o próprio Visual Studio sabe que ele vai retornar um Web API. Mas como é que ele sabe? Não é que ele sabe que vai retornar o Web API. Eu vou decorar aqui, ó, um atributo que eu preciso dizer para ele, no caso, quem é a rota? Qual é a minha rota de dados? Tá? Quando você faz uma requisição em qualquer lugar, ele precisa de uma rota, né? Essa rota para o MVC, eu vou chamar de API barra, e aqui vem propriamente o nome do controller, tá? Muito bem. Agora eu preciso saber o quê? Se eu criar um método público que retorna uma lista de pedidos, lembra dos nossos pedidos? Eu vou chamar isso aqui de get. Tá. Olha só que interessante aqui, ó. Esse método, ele dá um return em quem? Se eu invocar a minha classe chamada pedidos.lerPedidos, ele vai ler automaticamente quem? Aqui, ó, o lerPedidos. Ó, a classe pedido é essa daqui, que ela é pública, e o lerPedidos é um método estático, tá? Que é esse aqui, que ele retorna a lista de pedidos. Então ele vai retornar todos os pedidos. Consequentemente, aqui já faz isso, certo? Mais ou menos. Como é que você vai expor isso? Você não vai expor na web? Sim. Então aqui, ó, existe uma HTTP GET, que é o verbo que a gente chama, que você expõe dados via Web API, tá? E outra coisa eu gosto de documentar, aqui quando você chamar o método GET, você vai chamar assim, ó, API barra o nome do controller, que é pedidos. Pronto, tá feito. Vamos salvar isso aqui e vamos executar. Uma vez que você estiver executando, ele vai abrir o browser com os dados, tá? Eu costumo usar bastante o Postman, que é para você ficar lendo dados que vão trafegar a partir de uma requisição. Então eu consigo exatamente monitorar isso daí. Olha só, por default aqui ele está carregando values. Eu já vou voltar aqui, ó, pedidos. Eu vou dar um F12, tá? Deixa eu dar um F12 aqui no browser para ele abrir o quê? A ferramenta de desenvolvimento. Essa ferramenta, deixa eu ver aqui no nosso projeto, o Postman está carregando, tá? Aqui, ó, abriu a ferramenta de desenvolvimento do browser, né? Todo browser tem isso. Deixa eu minimizar o Postman. Aqui, ó. Agora eu vou fazer a requisição, tá? Ó. Vou dar um Enter lá em cima. Olha o URL que eu coloquei. É o nome o localhost, a porta, API pedidos. Quando eu der Enter, ele vai cair lá no meu pedidos. Olha aqui os dados. Retornou o JSON. Prontinho. Vamos ver aqui na requisição, ó. Tá aqui, ó, o JSON inteirinho retornado. Tá, se você pegar essa requisição, vai no Postman, tá? E cola ela aqui em cima, ó, ela vai pegar localmente, dá um send aí. Ele vai, olha só o meu arquivo JSON inteirinho aqui. Então todos os pedidos estão aqui. Renatão, tá pronto isso? Prontinho. Então você pode rodar esse aplicativo localmente com aquele URL, tá? Então eu vou fechar isso aqui.
vou dar um stop aqui no Visual Studio e vou publicar no Azure, tá? No Azure é muito simples, ó, você vai trocar aqui para Release, que uma vez já feito tudo, compilou, ó, troquei para Release, vou dar um Build Rebuild Solution, e ele vai compilar minha aplicação aqui no Output, vou até deixar essa janela exibida. No Output ele vai dizer que, ó, compilado, começou a compilar, ó, build all, succeeded, ou seja, está com sucesso. Perfeito. Agora resta só publicar no Azure. Pelo Visual Studio, como tudo é integrado, botão direito, você tem uma opção chamada Publish. Muito bem, clica no Publish, e aqui ele vai abrir essa janelinha, ó. Qual é o target? É um App Service. Eu vou dar um Create New, vou dar um Publish, e agora eu preciso fornecer a minha conta do Azure. Como eu já estou logado direto pelo Visual Studio, ele já coloca ali em cima o meu login, e agora eu vou dizer para ele, eu vou criar aqui, ó, PBI Web API, vou chamar de 10, porque devem ter vários, né? Aliás, PBI, deixa eu colocar lá que é de Power BI, aqui é o nome que você vai colocar, que ele vai criar no Azure, tá? Se o nome não estiver disponível, ele dá aquele alerta para você. Vai ser na minha assinatura, e aqui eu vou colocar, olha, no Brasil. Deixa eu escolher aqui o Brasil, ó. Brasil South, pronto. No Brasil South, porque nós temos servidor aqui no Brasil. Deixa eu só escolher esse PBI aqui, porque eu já criei um recurso lá. Esse aqui, tá? E a minha conta aqui é o F1, que ele é uma conta free. South Brasil, demo aqui, tá bom. Bot, South Central, Plano Brasil. Isso, muito bem. Vou dar um Create, e agora sim ele vai criar direto no Azure. Você não precisa abrir o Azure, tá? Você não precisa fazer nada. Simplesmente por essa ferramenta que é o Visual Studio, como já está tudo integrado, ele faz isso automaticamente lá no Azure. Eu vou pegar o browser do Azure aqui, ó. Tá? Se você se logar no Azure, que é portal.azure.com, se loga, você vai visualizar aqui, ó, em serviços de aplicativos, todos os serviços existentes. Poderia muito bem, tranquilamente, criar por aqui. Tá vendo aqui, ó, PBI Web API 10? Ele acabou de publicar. Aliás, ele está publicando, né? Não está disponível. Como é que você sabe disso? Ele abre automaticamente pelo próprio Visual Studio. Ó. Se você olhar aqui no Visual Studio, tá vendo? Ó, aqui tem uma opção que está rodando, ou seja, ele está exatamente publicando isso. Tá? Isso é fantástico, por quê? Primeira coisa que você pode perceber é que, como está tudo integrado, você tem um profile para ele. Esse profile ele já diz qual é o login lá no Azure, qual é a conta, né? Todo o login que você tem que fazer, qual é o URL, ele cria automaticamente. Aqui embaixo na janela de Output, você pode perceber que ele está fazendo todo o deploy direto lá no Azure. Tá? Isso aqui, obviamente, depende da sua rede, e aí da sua rede de internet, e uma vez publicado, você já pode usar onde quiser. Então, aqui, ó, acabou de publicar. Pronto, já está abrindo. Ó. Então, olha só, no Visual Studio já deu aqui o OK, ó, com sucesso, publicação com sucesso, e já abriu o Nest URL. Mas lembre-se, ele é o quê? Ele é um Web API. Então, como ele é um Web API, eu até coloquei na documentação como que você deve chamá-lo. Então, vamos lá, Ctrl C aqui no API. Cadê o browser que ele abriu? Está aqui, né? Então, ó, se eu fizer assim, ó, barra Ctrl V, que é o barra API barra pedidos, que é o nome do meu controller, já está pronto, tudo bonitinho funcionando. Vamos pegar essa URL inteirinha, Ctrl C, e pelo Postman, vamos confirmar. Olha aqui, ó. Vou dar um send e olha os dados prontinhos para vocês pesquisarem agora em qualquer software. Tá? Vou até deixar isso publicado. Nessa URL aqui que já está publicada, você pode visualizar. Vamos pegar essa URL inteirinha aqui, ó, Ctrl C. Essa é a URL prontinha para você visualizar em qualquer aplicativo, em qualquer software, onde você quiser. E pelo Power BI, quando você for fazer uma chamada, você vai escolher lá adicionar fonte de dados, né, o Data Source. Você vai escolher o Web, vai colocar exatamente essa URL e ele vai pegar a minha Web API que eu acabei de publicar lá. Tá bom? Então é assim que funciona o Web API. E você pode usufruir de todos esses recursos. O mais importante saber é o seguinte, que isso aqui, quando eu dou um GET no ler pedidos,
exatamente o ler pedidos, que é esse método, isso aqui vem dados fixos, tá? Mas aqui é completamente transparente. Se eu fosse trazer dados do banco de dados, basta fazer um select no banco e pronto. Não é? Então imagine que você tivesse uma aplicação onde várias pessoas poderiam incluir dados dinamicamente. Com certeza, se você fizer um return com dados lidos do banco de dados, já retornaria automaticamente todos os seus objetos. Tá bom? Então, bom uso. E agora é a Karine que vai fazer a parte do Web API, perdão, no Power BI, para ler este dado que já está publicado ao vivo e funcionando.